O sol poente de Lisboa tingia o cemitério de São João de Brito com tons de âmbar, como se o céu estivesse chorando ouro por um filho perdido. Manuel Ferreira, o magnata do vinho que construíra um império nas vinhas do Douro, parou diante da lápide fria de seu único herdeiro, Afonso, cujo nome ecoava como uma acusação silenciosa, Afonso Manuel Ferreira, de 1990 a 2023, amado por aqueles que o conheceram de verdade. Mas ali, ajoelhado na grama úmida, não estava o fantasma do filho, mas um homem desconhecido, de uns 30 e poucos anos, embalando uma menininha de olhos castanhos que ria baixinho, alheia ao peso do túmulo. Quem diabos é você para invadir o luto da minha família? Rosnou Manuel, o coração apertado como uvas esmagadas na prensa. O estranho ergueu o olhar, não com medo, mas com uma serenidade que desarmava, como o vinho tinto que acalma a fúria de uma tempestade. Eu sou o pai dela, senhor. E Afonso era o meu mundo. Esta é Sofia, sua neta. Ele me pediu, no último sussurro, para trazê-la aqui um dia, para que ela soubesse de onde veio o amor que a gerou. As palavras caíram como pedras no lago do silêncio de Manuel, criando ondas de incredulidade e raiva, um neto de Afonso, o filho que ele renegara por amar outro homem. O ar de outono carregava o cheiro de terra molhada e jasmim, mas para Manuel, era o fedor de segredos enterrados vivos. Ele deu um passo à frente, as mãos tremendo, pronto para arrancar a criança dos braços daquele impostor, mas algo no sorriso tímido da menina o paralisou. Aqueles olhos eram idênticos aos de Afonso na infância, inocentes e cheios de promessas quebradas. Enquanto o sol mergulhava atrás das colinas de Alfama, Manuel recuou, o peito oprimido por uma avalanche de memórias. Ele se lembrava vividamente da noite em que descobrira a verdade sobre Afonso. Era uma ceia de Natal na mansão de Sintra, as luzes do pinheiro piscando como estrelas falsas, e o filho, com 25 anos, anunciara com voz trêmula: Pai, eu amo um homem. Ele se chama Tomás, e é o único que me faz sentir vivo. A sala congelara, os talheres tilintaram como sinos de alarme. Manuel, o patriarca de ferro forjado nas salas de conselho onde bilionários negociavam impérios, explodira: Isso não é amor, é uma aberração. Você é um Ferreira, carrega o sangue de gerações que construíram esta nação com honra e tradição. Eu não criei um filho para ele se rebaixar a isso. As palavras haviam cortado como facas de Damasco, e Afonso saíra porta afora, deixando para trás um silêncio que durara anos. Agora, naquele cemitério esquecido nos subúrbios de Lisboa, o estranho, Tomás, como Manuel deduzira pelo anel simples de prata no dedo do homem, gravado com iniciais entrelaçadas, erguia-se devagar, a menina ainda aninhada contra seu peito. Ela tem 2 anos e 3 meses, senhor. Afonso e eu a concebemos com a ajuda de uma amiga, uma barriga de aluguel em Porto. Ele queria uma família, apesar de tudo. Apesar de você. A acusação velada atingiu Manuel como um soco no estômago. Ele, que controlava mercados globais, sentia-se agora um mendigo de afeto, implorando por migalhas de um passado que destruíra. Por que não me disse? Eu sou o avô dela, rebateu, a voz rouca, e quando entre as lápides como um lamento de fado. Tomás sorriu tristemente, ajustando o chale rosa da criança. Porque Afonso temia que você a rejeitasse, como o rejeitou. Mas ele falava de você com carinho, mesmo nas noites em que chorava por sua ausência. Meu pai é um homem bom, Tomás, só precisa de tempo para ver que o amor não tem gênero, só coração. Eles caminharam juntos para fora do cemitério, o portão de ferro rangendo como um suspiro relutante. Manuel ofereceu carona em sua Mercedes preta, reluzente como armadura, mas Tomás hesitou, os olhos varrendo o horizonte onde o Tejo serpenteava preguiçoso. Eu moro em Alfama, num apartamento modesto. Trabalho como ilustrador freelance, nada como o seu mundo de fortunas. A menção ao abismo social entre eles avivou a culpa em Manuel. Ele, que doava milhões para caridades anônimas, nunca dera um centavo de amor ao filho. Durante o trajeto, Sofia adormeceu no colo de Tomás, o dedinho enrolado no colarinho da camisa do homem, e Manuel observava pelo retrovisor, hipnotizado pela ternura que emanava deles, uma cena que ele imaginara para Afonso com uma esposa tradicional, mas que agora se revelava em tons mais autênticos, tingidos de arco-íris escondidos. Ao chegarem ao prédio decrépito de Alfama, com suas escadas estreitas e paredes cobertas de azulejos rachados, Manuel insistiu em subir. Eu preciso entender, Tomás. Como? Como isso aconteceu? Afonso nunca mencionou você nas cartas esporádicas que enviava. Sentados na sala apertada, iluminada por uma lâmpada amarelada e decorada com desenhos infantis colados na parede,
Tomás contou a história. Eles se conheceram numa exposição de arte em Belém, onde Afonso, curador de museus, admirara o talento de Tomás para capturar a alma de Lisboa em traços delicados. Foi amor à primeira vista, senhor. Ele me viu num quadro de dois homens dançando fado sob a chuva, e disse: isso é nós, antes mesmo de nos conhecermos. Nós lutamos contra o mundo, sua rejeição, os olhares na rua, os sussurros na família. Mas construímos um lar aqui, com Sofia como nossa luz. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Tomás, e Manuel, pela primeira vez em décadas, sentiu as próprias borbulharem, quentes e estrangeiras. A noite caiu como um véu de veludo sobre Lisboa, e Manuel partiu prometendo voltar. Mas o sono o invadiu na suíte presidencial do Hotel Ritz, onde o luxo parecia agora uma prisão de ouro. Ele revirava fotos antigas no tablet, Afonso criança, rindo nas vinhas, Afonso adulto, em eventos formais, o sorriso forçado. E agora, uma neta, sua sangue, fruto de um amor que ele condenara. Na manhã seguinte, ele contratou detetives particulares, não por desconfiança, mas por um pavor irracional de que tudo fosse um sonho cruel. Os relatórios confirmaram, Tomás era quem dizia, um artista talentoso mas endividado, criando Sofia sozinho desde o acidente de carro que levara Afonso, 6 meses antes. Ele morreu salvando uma família na autoestrada, escreveu o investigador. Testemunhas dizem que ele friou para evitar uma colisão em cadeia. Manuel fechou os olhos, imaginando o filho, sempre o protetor, partindo como um herói não celebrado. Dias se transformaram em semanas, e as visitas de Manuel à Alfama tornaram-se rotina. Ele chegava com brinquedos caros, bonecas de porcelana de Mafra, trens elétricos de importação, mas Sofia preferia os desenhos que Tomás traçava no ar com os dedos, contando histórias de príncipes que amavam príncipes. Vovô, porque o papai Afonso foi para as estrelas? Perguntou ela uma tarde, os olhinhos inocentes fixos nele. Manuel engoliu em seco, as palavras presas como rolhas em garrafas velhas. Porque ele era um anjo disfarçado, minha flor. E os anjos voltam em formas como você. Tomás observava da cozinha, preparando chá de camomila, e pela primeira vez, Manuel viu nele não um rival, mas um guardião, o homem que dera a Afonso a felicidade que ele, o pai, negara. Mas o conflito interno de Manuel fervia como mosto em ebulição. Em reuniões no Conselho da Ferreira Vinhos, ele se distraía, assinando contratos errados, o olhar perdido em visões de túmulos e risadas infantis. Sua irmã, Dona Isabel, a matriarca conservadora que gerenciava as propriedades em família, confrontou-o numa noite chuvosa no Palacete de Cascais. Manuel, o que há de errado? Você age como se carregasse o peso do Atlântico. E esses rumores? Visitas a um bairro boêmio com uma criança? Não me diga que é caridade para um daqueles. Ela não terminou, mas o tom era veneno doce, impregnado de preconceitos herdados de gerações. Manuel explodiu, batendo a mão na mesa de mogno. Aquela criança é minha neta, Isabel. Filha de Afonso, o filho que você e eu empurramos para as sombras por causa de mentiras sobre honra e tradição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo trovejar do mar. Isabel empalideceu, os lábios tremendo. Filho de quem? Aquele rapaz que ele... Sim, o amor da vida dele. E você vai conhecê-la, ou perderá o que resta de família. A revelação espalhou-se como vinho derramado nas festas de elite de Lisboa. Amigos de clube, acionistas conservadores, sussurravam nos corredores do bairro Alto, o grande Manuel Ferreira, com o neto ilegítimo de um romance escandaloso. Ele enfrentou o escrutínio com a frieza de um enólogo provando uísque, mas internamente, o pavor de perder o império o corroía. Tomás, alheio ao furacão, convidara-o para o aniversário de Sofia, uma celebração simples no Mirador de Santa Catarina, com balões coloridos e pastéis de nata caseiros. Ali, sob o céu estrelado, Manuel viu Tomás dançar com a menina ao som de um fado suave tocado num violão desafinado, e algo se quebrou dentro dele, uma muralha de orgulho erguida ao longo de uma vida inteira. Eu errei com Afonso, confessou Tomás, a voz baixa como confissão num confessionário. Eu o amava, mas o medo me cegou. Deixe-me ser avô dela. Deixe-me consertar isso. Tomás parou a dança, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele sempre quis isso, Manuel. Mas consertar não é dar dinheiro, é dar tempo. E coração.
Enquanto a brisa do Tejo carregava as notas musicais para longe, um telefonema urgente interrompeu o momento. Isabel, em pânico, anunciando que acionistas ameaçavam uma rebelião se Manuel não limpasse a imagem da família. Ele desligou, o rosto endurecido, e olhou para Sofia, que estendia os bracinhos para ele. Pela primeira vez, ele a pegou no colo, sentindo o peso leve de um futuro incerto. Eu lutarei por você, minha neta. Por todos nós. Mas o destino, caprichoso como o clima do Douro, reservava reviravoltas. Dias depois, um envelope anónimo chegou à mansão, fotos granuladas de Tomás com um homem mais velho, datadas de anos antes, sugerindo traições que poderiam destruir a frágil trégua. Manuel confrontou Tomás naquela mesma sala apertada de Alfama. É verdade. Você traiu meu filho. Tomás riu amargamente, as mãos tremendo ao mostrar as próprias anotações, falsificações. Manuel. Alguém quer nos separar, talvez sua irmã, ou um rival nos negócios. Afonso e eu éramos fiéis como o mar à lua. A dúvida plantada germinava, e Manuel, dividido entre lealdade ao sangue e ao amor recém-descoberto, sentiu o chão tremer sob seus pés. A investigação particular revelou a mão por trás das fotos, não Isabel, mas um ex-sócio de Manuel, o invejoso Rui Costa, que via na fragilidade emocional do magnata uma oportunidade de golpe. Num confronto noturno no armazém de vinhos em Gaia, Manuel enfrentou Rui sob a luz fraca das lanternas. Você usou a dor do meu filho para me derrubar. Por quê? Rui cuspiu no chão de pedra. Porque você é fraco agora, Ferreira. Um bilionário choramingando por um neto bastardo de um amor pervertido. A família Ferreira não pode cair tão baixo. As palavras ecoaram como um eco do passado de Manuel, e por um instante, ele viu em Rui o reflexo de sua própria hipocrisia antiga. Mas o fogo da redenção queimava mais forte, ele chamou a polícia, entregando as provas, e Rui foi algemado ali mesmo, entre barris de vinho envelhecido. Isso é por Afonso, murmurou Manuel, o coração libertado de uma corrente invisível. Com a ameaça neutralizada, Manuel convidou Tomás e Sofia para a mansão de Sintra, um gesto simbólico de reconciliação. Isabel, relutante mas tocada pela persistência do irmão, preparou um banquete com pratos tradicionais, bacalhau à brás, queijos da Serra da Estrela. Ao ver Sofia correr pelos jardins com flores nos cabelos, amoleceu. Ela é linda, Manuel. Como ele. Conversas fluíram como o vinho nas taças, histórias de Afonso menino, Peraltice em Lisboa, sonhos de museus que misturavam arte que era com a herança portuguesa. Tomás compartilhou esboços seus, retratos de Afonso rindo sob o aqueduto das águas livres, e Manuel, emocionado, propôs: deixe-me financiar uma exposição em sua honra. No Museu Nacional de Arte Contemporânea. Para que o mundo veja o amor que ele viveu. Tomás hesitou, os olhos procurando aprovação na alma do homem à frente. Só se for nosso projeto. Juntos. Mas o clímax veio numa noite de tempestade, quando Sofia adoeceu com febre alta, um resfriado que escalou para pneumonia infantil. Tomás, exausto de noite sem claro, ligou para Manuel em pânico, a voz quebrada pelo choro. Ela não para de pedir pelo vovô. Venha, por favor. Manuel largou uma gala beneficente no Casino Estoril, dirigindo sob chuva torrencial pelas estradas sinuosas de Sintra até o Hospital de Lisboa. Ali, na sala de emergência iluminada por luzes frias, ele encontrou Tomás curvado sobre a cama da neta, murmurando canções de ninar em voz rouca. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso sozinho, confessou Tomás, as lágrimas misturando-se ao suor. Manuel sentou-se ao lado, pegando a mãozinha quente de Sofia. Você não está sozinho. Eu estou aqui. E Afonso também, em cada batida do nosso coração. Horas se arrastaram em vigilância, médicos vindo e indo, e no auge da crise, quando a febre atingiu o pico, Manuel orou, não a deuses distantes, mas ao espírito de Afonso, implorando perdão e força. Um raio iluminou a janela, e Sofia abriu os olhos, murmurando: papai. Vovô. Amor. O alívio veio como o sol após a chuva, e ao amanhecer, ela sorria novamente, o quarto banhado em luz suave. Recuperada, Sofia tornou-se o elo que unia os mundos fragmentados. Manuel reformou uma ala da mansão para eles, não como caridade, mas como lar compartilhado, com quartos cheios de livros de contos inclusivos e paredes pintadas por Tomás com murais de famílias diversas dançando fado. Isabel, redimida,
Organizou um piquenique nas praias de Cascais, convidando amigos da comunidade LGBTQ+, de Lisboa, ativistas, artistas, casais que Afonso conhecera em marchas do orgulho. Ali, sob guarda-sóis listrados, Manuel discursou pela primeira vez publicamente: eu aprendi que o amor verdadeiro não se mede em heranças ou tradições, mas em coragem. Meu filho me ensinou isso, mesmo na ausência. E esta menina, minha neta, é a prova de que o coração sabe o caminho de volta. Aplausos ecoaram como ondas, e Tomás, ao lado dele, apertou sua mão, não como amante, mas como aliado, uma amizade forjada no fogo da perda e da aceitação. Meses depois, a exposição Sombras de Arco-Íris estreou no MNAC, lotada de visitantes que admiravam as telas de Tomás, Afonso em retratos etéreos, Sofia como musa infantil, e até Manuel, em um quadro surpreendente, como o avô protetor sob as vinhas do Douro, abraçando o filho fantasma. Críticos elogiaram a profundidade emocional, e bilhetes esgotaram. Numa noite privada, após o evento, Manuel e Tomás sentaram-se no terraço do museu, vinho do Porto nas taças, Sofia dormindo no colo do avô. Obrigado por me mostrar o que eu perdi, disse Manuel, a voz carregada de gratidão. Tomás sorriu, os olhos refletindo as luzes da cidade. Obrigado por voltar. Afonso diria que o amor é como o vinho, melhora com o tempo, e às vezes, precisa de uma segunda chance para provar seu valor. O Tejo brilhava abaixo, testemunha silenciosa de uma família renascida, onde preconceitos se dissolveram como névoa matinal, deixando apenas laços inquebráveis. E assim, em Lisboa, cidade de fados e segredos, o bilionário encontrou não só uma neta, mas a redenção em um estranho que se tornou família. O eco daquelas palavras pairava no ar úmido de Alfama enquanto Manuel dirigia de volta à mansão, o motor da Mercedes ronronando como um gato saciado. Mas o contentamento era ilusório, sombras de dúvida se insinuavam, alimentadas pelo relatório que lera mais cedo. As fotos anónimos não eram meras falsificações, uma delas mostrava Tomás num café de Chiado, anos atrás, com um homem de traços familiares, um curador rival de Afonso. Traição, murmurou Manuel para si mesmo, apertando o volante até os nós dos dedos embranquecerem. Ele estacionou na garagem subterrânea, o cheiro de couro novo misturando-se ao de sua colonia amadeirada, e subiu as escadas de mármore, cada degrau um lembrete de privilégios que Afonso nunca herdara integralmente. Na biblioteca, cercado por edições raras de Camões e retratos ancestrais de olhos severos, ele ligou para o detetive, cave mais fundo. Quero a verdade sobre Tomás antes de Alfama. A resposta veio ao amanhecer, num e-mail seco. Tomás Ribeiro, 34 anos, órfão desde os 18, criado em lares adotivos no Alentejo. Relação com o homem nas fotos, irmão adotivo, não amante. Dividiram um apartamento em Coimbra durante a Faculdade de Belas Artes. Nenhum indício de infidelidade com Afonso. Manuel fechou o laptop com um suspiro aliviado, mas a culpa o invadiu como uma ressaca. Quantas vezes ele mesmo julgara sem provas, condenando o filho por um amor que não compreendia. Ele caminhou até a janela, contemplando as luzes tremulosentes de Lisboa acordando, e jurou: basta de sombras. Hora de caminhar na luz. Naquela manhã, ele surpreendeu Tomás com uma visita não anunciada, carregando uma caixa de brinquedos educativos, quebra-cabeças de azulejos portugueses, livros ilustrados sobre exploradores como Vasco da Gama, mas com heróis diversos. Sofia, de pijama listrado, correu para ele gritando: vovô Vinho, confundindo o sobrenome com sua paixão, e Manuel riu, um som genuíno que ecoou na sala como sinos de igreja. Tomás preparou café forte, o aroma de grãos moídos na hora preenchendo o ar, e eles conversaram sobre Afonso como nunca antes. Ele adorava o Douro no outono, contou Tomás, servindo as chávenas de porcelana lascada. Dizia que as folhas vermelhas eram como corações em chamas, resistindo ao frio que viria. Eu o levava para desenhar nas margens do rio, e ele falava de você, das lições de negócios que o prepararam para a vida, mas também do vazio de não ter seu apoio no amor. Manuel assentiu, os olhos fixos na xícara fumegante. Eu era um tolo, Tomás. Construí muralhas em nome da tradição, mas elas só me isolaram. Minha esposa, Deus a tenha, faleceu cedo demais para me ensinar a amar sem condições. Afonso era tudo o que restava dela, e eu o empurrei para longe. A confissão pairou, vulnerável como uma videira jovem ao vento, e Tomás estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente o braço de Manuel. Ele perdoou você, sabe? Na carta que me deixou, disse: diga ao meu pai que o amor dele foi o alicerce, mesmo torto.
Um dia, ele endireitará. Aquele toque inocente, um gesto de empatia, não de romance, despertou em Manuel uma reflexão profunda sobre as fronteiras do afeto. Na comunidade GLBT que Afonso frequentara, ele aprendera mais tarde, laços se teciam além do sangue ou do desejo, eram teias de apoio contra o mundo hostil. Inspirado, Manuel propôs um passeio pelo centro histórico, levando Sofia pelas ruas empedradas de Alfama, onde o fado nascia em tabernas escondidas. Eles pararam no mirador com vista para o castelo de São Jorge, o vento salgado do Tejo bagunçando os cabelos da menina. Olhe, Sofia, este é o coração de Portugal, disse Manuel, erguendo-a nos braços. E você é o meu. Tomás sorriu, tirando uma foto com o celular antigo, capturando o momento em que o sol dourado banhava os três como uma bênção. Mas o idílio foi interrompido por um encontro inesperado. Um grupo de turistas, reconhecendo Manuel de capas de revistas, cercou-os com câmaras e perguntas. Senhor Ferreira, é verdade sobre sua neta? Um escândalo familiar. O flash das fotos cegou, e Sofia choramingou, encolhendo-se contra Tomás. Manuel, furioso, dispersou a multidão com um gesto imperioso, mas o dano estava feito, manchetes matinais gritariam, o segredo que era do bilionário português. De volta ao apartamento, Tomás acalmou Sofia com um banho morno e histórias de sereias do Tejo, enquanto Manuel andava de um lado para o outro, o telefone vibrando com chamadas de assessores de imprensa. Isso vai destruir a imagem da empresa, resmungou ele, mas Tomás, secando os cabelos da menina com uma toalha macia, rebateu calmamente, ou a fortalecerá, Manuel. Afonso sempre disse que a verdadeira riqueza é a autenticidade. Deixe o mundo ver sua família real. Aquelas palavras, simples como pão alentejano, penetraram a armadura de Manuel. Naquela noite, ele liberou um comunicado oficial: minha família é um tapete tecida com fios de amor diverso. Honro a memória de meu filho Afonso e celebro sua filha, Sofia, com o homem que ele amou, Tomás. Juntos, enfrentamos o preconceito com a força de quem sabe que o coração não mente. As redes sociais explodiram, não só com críticas de conservadores, mas com ondas de apoio de comunidades LGBTQ+, em todo o país, de Porto a Faro, compartilhando histórias semelhantes de redenção. Isabel, lendo o texto no jornal da manhã seguinte, ligou para o irmão com voz trêmula. Você enlouqueceu. Os acionistas. Mas Manuela interrompeu, os acionistas que se danem, Isabel. Eu os enriqueci, agora, enriqueçam suas almas. Venha conhecer Sofia amanhã. Ela precisa de uma bisavó. Relutante, Isabel apareceu no dia seguinte, trajando um vestido floral conservador, os cabelos presos num coque impecável. Ao ver a menininha correndo pela sala com um desenho de arco-íris nas mãos, algo se derreteu em seu rosto enrugado. Ela tem o nariz de Afonso, murmurou, aceitando um abraço desajeitado de Sofia. Tomás serviu chá e bolos de amêndoa, e a conversa fluiu hesitantemente. Isabel confessou suas próprias dores, um casamento arranjado que sufocara seus sonhos de juventude, e como via em Afonso o reflexo de liberdades negadas. Eu o julguei porque temia o que ele representava, a coragem que eu não tive, admitiu ela, lágrimas escorrendo como orvalho. Manuel, testemunhando a irmã se humanizar, sentiu o peso de gerações se dissipar, como folhas secas ao vento do outono. Com Isabel a bordo, a família expandiu-se. Eles organizaram uma viagem ao Douro, alugando um barco particular para navegar pelo rio Vinheteiro, onde as vinhas cascateavam pelas encostas como mantos verdes. Sofia, vestida com um chapelinho de palha, apontava para as uvas roxas maduras, exclamando, vinho vovô, e todos riam. Tomás esboçava a paisagem febrilmente, capturando a luz dançando na água, enquanto Manuel contava anedotas de sua juventude, colheitas noturnas, amores juvenis com rapazes e moças nas festas da vindima, segredos que nunca revelara. Eu sempre soube do meu coração dividido, confessou ele numa noite à beira do rio, fogueira crepitando. Mas o medo de escândalo me calou. Afonso foi mais valente. Tomás assentiu, atiçando as chamas. E você agora, Manuel? Isso é valentia. A conexão entre eles aprofundava-se, não romântica, mas fraterna, dois homens unidos pela ausência de um terceiro, sendo uma amizade que curava feridas antigas. Porém, o destino tecia novas tramas. Durante a viagem, um acidente menor, o barco roçando numa rocha submersa, feriu levemente o braço de Tomás, um corte superficial que infeccionou rapidamente devido a uma alergia não diagnosticada. No hospital de Peso da Régua,
Enquanto esperavam resultados, Sofia adormeceu no colo de Isabel, e Manuel confrontou seus medos mais profundos. E se eu perder você também, Tomás? Quem cuidaria dela? Tomás, com o braço enfaixado, sorriu debilmente. Você, Manuel. Você já é pai, avô, amigo. Basta acreditar. A infecção foi contida, mas o incidente reacendeu o pavor de Manuel pela fragilidade da vida, levando a ações concretas. Ele atualizou o testamento, nomeando Tomás como guardião legal de Sofia, e criou um fundo educacional para ela, com cláusulas que promoviam causas LGBTQ+. Não por pena, explicou ele, mas por justiça. De volta a Lisboa, a rotina floresceu. Tomás aceitou um contrato para ilustrar um livro infantil sobre famílias diversas, inspirado em Sofia, e Manuel o promoveu nos círculos artísticos, abrindo portas que anos de preconceito haviam fechado. Uma noite, num jantar íntimo na mansão, com velas tremuzindo e fado ao fundo, Sofia apresentou um show improvisado, dançando com um lenço colorido, cantando uma canção aprendida com Tomás sobre amores que voam como pássaros livres. Isabel aplaudiu, os olhos úmidos, e Manuel, levantando-se, abraçou o neto, não, a neta, sussurrando, você é o milagre que eu não merecia. Mas sob a superfície de paz, sementes de conflito brotavam. Um jornalista sensacionalista, farejando drama, publicou uma matéria distorcida, alegando que Manuel adotara o amante do filho por culpa manipuladora. A fúria de Manuel foi vulcânica. Ele processou o jornal, mas o dano à reputação de Tomás, já lutando com prazos apertados, era real. Eles me veem como o vilão que rouba uma herança, desabafou Tomás numa caminhada pelo Parque Eduardo VII, folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos. Manuel parou, virando-se para ele com intensidade. Então vamos reescrever a narrativa. Uma entrevista conjunta, na TV, mostra ao mundo quem somos. A entrevista, ao vivo no programa Vozes de Portugal, na RTP, foi um divisor de águas. Sentados em estúdio minimalista, com Sofia desenhando off-câmara, eles contaram a jornada, a perda, a descoberta, a cura. Manuel, com voz firme mas olhos suaves, disse: eu visitei o túmulo do meu filho esperando luto, mas encontrei vida. Tomás não é um estranho, é a família que Afonso escolheu, e que eu escolho agora. Tomás, emocionado, acrescentou: o amor de Afonso nos une. E o de Manuel nos fortalece. O país assistiu, e as reações foram um tsunami. Mensagens de apoio inundaram as redes, celebridades compartilharam histórias, e até o presidente enviou uma nota de solidariedade. Mas o verdadeiro teste veio quando um grupo conservador protestou em frente à mansão, cartazes gritando tradição acima de tudo. Manuel saiu ao portão, não com seguranças, mas com Sofia no colo, e falou: tradição é evolução, não estagnação. Minha neta é o futuro desta nação. O líder do grupo, um homem de meia-idade com olhos cansados, baixou o cartaz, murmurando: perdi um irmão assim. Talvez você tenha razão. A calmaria pós-protesto durou pouco. Uma carta chegou a Tomás, anônima como a primeira, mas desta vez com um tom mais pessoal: você acha que pode roubar o legado dos Ferreira? Sofia merece melhor que um artista falido. Dentro, um cheque em branco e uma ameaça velada de custódia. Tomás, pálido, mostrou a Manuel durante um almoço no cais do Sodré, onde gaivotas disputavam migalhas de sardinha assada. É Rui Costa de novo. Ele saiu da cadeia. Manuel amassou o papel, os olhos faiscando. Não, isso é mais próximo. Alguém da família. A suspeita caiu sobre um primo distante, Eduardo, herdeiro secundário que cobiçava as vinhas do Douro. Num confronto familiar numa adega em Vila Nova de Gaia, Manuel acusou diretamente: você enviou isso para me testar. Eduardo negou, mas seu nervosismo traiu, sob pressão, confessou ter sido instigado por Isabel, não por maldade, mas por medo de que a nova família diluísse a herança. Isabel, confrontada, chorou: eu só queria proteger o nome, Manuel. Mas vejo agora que o protegi demais, sufocando o que ele representa. O perdão veio devagar, como vinho decantando, e Eduardo jurou lealdade, doando parte de sua cota para uma fundação LGBTQ+, em nome de Afonso. Com as intrigas familiares apaziguadas, o foco voltou para Sofia, cuja curiosidade infantil desenterrava memórias adormecidas. Papai Tomás, por que as pessoas olham feio para nós no parque? Perguntou ela uma tarde no Jardim da Estrela, balançando num pneu velho. Tomás hesitou,
olhando para Manuel em busca de apoio. Porque algumas pessoas ainda aprendem a amar diferente, como eu aprendi a desenhar, com prática e paciência. Manuel, empurrando o balanço, acrescentou: e quando crescerem, você vai ensiná-las, minha sábia. Aquela inocência reacendeu em Tomás uma paixão adormecida. Ele começou a ministrar oficinas de arte para crianças que eram em centros comunitários de Lisboa, financiadas por Manuel. As sessões, em salas coloridas com paredes de giz, enchiam-se de risos e traços livres, onde meninos desenhavam príncipes com coroas de flores e meninas sonhavam com aventuras sem gênero. Sofia era a estrela, distribuindo lápis como rainha benevolente. Mas o equilíbrio emocional de Manuel era frágil. Num check-up anual no hospital da CUF, o médico revelou um diagnóstico sombrio: hipertensão avançada, agravada pelo estresse acumulado. Descanse, Sr. Ferreira. O coração não é uma máquina de negócios. Deitado na cama do hospital, com vista para o Tejo, ele convocou Tomás. Se algo acontecer, prometa que me perdoará por todos os anos perdidos. Tomás, segurando sua mão, respondeu com firmeza: não há o que perdoar, Manuel. Você está aqui agora. Isso basta. Sofia, trazida por Isabel, subiu na cama com um buquê de margaridas roubadas do jardim, e o quarto se encheu de perfume fresco. Vovô fica bom para brincar de cavalo, implorou ela, e Manuel, rindo apesar da dor no peito, relinchou como um potro selvagem. A crise passou com medicação e repouso, mas deixou uma lição: a vulnerabilidade era o verdadeiro luxo, não o ouro. Recuperado, Manuel mergulhou em projetos filantrópicos. Ele lançou a Fundação Afonso Ferreira, dedicada a bolsas para artistas LGBTQ+, e apoio a famílias não tradicionais, com Tomás como curador. O lançamento, num evento glamouroso no Convento do Carmo, atraiu figuras como o cantor Fado Marisa e ativistas internacionais. Sofia, de vestidinho branco, cortou a fita com tesouras gigantes, e o flash das câmaras capturou o momento como um quadro renascentista. Mas entre os convidados, uma figura sombria, uma mulher de meia-idade, com olhos que espelhavam os de Afonso, a mãe de aluguel, Clara, que gestara Sofia. Ela se aproximou de Tomás durante o coquetel, voz baixa: eu preciso falar com você. Há algo que Afonso não contou. O coração de Tomás parou. Ele levou Clara para um canto discreto, longe das risadas e taças tilintantes. O que é? Clara hesitou, entregando um envelope amarelado. Antes de Sofia nascer, Afonso descobriu uma doença hereditária no sangue, nada letal, mas que afeta a fertilidade. Ele planejava contar a você depois do nascimento, para não preocupar. Mas o acidente. Tomás leu as páginas, laudos médicos confirmando uma condição genética benigna, mas o choque o abalou. Afonso carregara segredos até o fim, temendo rejeição mesmo no amor mais puro. A revelação abalou Tomás, que passou noites em claro, questionando se o amor deles fora completo. Manuel, percebendo a melancolia, o convidou para uma escapada ao Algarve, alugando uma vila isolada nas falésias de Lagos, onde o mar Atlântico rugia como um leão domesticado. Com Sofia construindo castelos de areia na praia, eles caminharam pela orla ao pôr do sol, ondas lambendo os pés. Afonso me escondeu isso por amor, não por dúvida, desabafou Tomás, pedras rolando sob suas solas. Manuel parou, o vento salgado eriçando sua pele. Segredos são pesos que carregamos para proteger os outros. Eu carreguei o meu por anos, negando-o. Não deixe que isso o quebre. Eles sentaram-se numa rocha, compartilhando uma garrafa de vinho rosé gelado, e Tomás chorou pela primeira vez na frente de Manuel, não soluços, mas lágrimas silenciosas que o mar levava. Obrigado por ser o pai que ele merecia no final. Manuel abraçou-o, um gesto paternal que transcendia géneros, e naquela noite, sob estrelas como confetes celestes, eles prometeram honrar Afonso vivendo plenamente. De volta à capital, a Fundação ganhou tração, patrocinando uma série de documentários sobre histórias quer portuguesas, de marinheiros do século XVI a ativistas modernos. Tomás dirigiu um episódio sobre Afonso, entrevistando amigos e colegas, sendo um tapete de memórias que humanizava o filho perdido. Sofia, agora com traços de artista, ajudava a colorir storyboards, seu riso enchendo o estúdio como música. Mas um conflito novo surgiu. Um patrocinador conservador ameaçou retirar fundos se o documentário glorificasse o estilo de vida. Manuel, em fúria, confrontou o homem num restaurante de luxo no bairro Alto: meu dinheiro, minhas regras.
Amor não é estilo de vida, é essência. O patrocinador recuou, e o episódio estreou com críticas aclamadas, vencendo um prémio na Quer Lisboa. Enquanto isso, o relacionamento entre Manuel e Tomás evoluía para uma parceria profunda, marcada por momentos de tensão e ternura. Uma discussão explodiu quando Manuel sugeriu mudar Sofia para uma escola privada de elite em Sintra, para o melhor dela. Tomás rebateu: o melhor é ensiná-la a enfrentar o mundo como é, não isolá-la em bolhas de privilégio. A briga escalou, vozes e quando na mansão vazia, até Sofia, assustada, correr entre eles com lágrimas: não briguem, papais. O termo papais os silenciou, eles se ajoelharam, abraçando-a, e reconciliaram-se com um pedido de desculpas mútuo. Somos uma equipe agora, disse Manuel, e Tomás assentiu, sim. Para ela, e para ele. O ano culminou no aniversário de 2 anos e meio de Sofia, uma festa temática de aventuras no Tejo, com barcos de papel e fantasias de piratas inclusivos. Amigos de Tomás, uma trupe de artistas animaram com malabarismos e contos, enquanto Isabel assava um bolo de laranja com cobertura de arco-íris. No brinde, Manuel ergueu a taça, a Afonso, que nos ensinou a navegar tempestades com amor. Mas no meio da alegria, um telefonema declara: Tomás, Sofia pode ter a condição genética. Façamos testes. O pânico voltou, mas desta vez, unido. Eles marcaram consultas, e os resultados confirmaram: Sofia era portadora assintomática, nada que impedisse uma vida plena. Como Afonso, sussurrou Tomás, aliviado. Manuel, segurando a mão de ambos, prometeu: vamos enfrentar juntos. Nenhuma sombra nos deterá. Primavera irrompeu em Lisboa como uma sinfonia de azulejos floridos, pétalas de buganvília cascateando pelas varandas de Alfama. Sofia, agora fluente em traços e palavras, insistia em visitas diárias ao túmulo de Afonso, carregando flores silvestres colhidas nos jardins públicos. Para o papai estrelas ver bonitas, explicava ela, e Tomás, com o coração apertado, aquecia, enquanto Manuel seguia atrás, o terno impecável contrastando com a grama irregular. Nessas peregrinações, eles criaram rituais. Tomás lia poemas de Pessoa sobre amores impossíveis, Manuel contava lendas do Douro adaptadas para incluir heróis de todos os amores, e Sofia espalhava pétalas como confetes de esperança. Um dia, um idoso jardineiro do cemitério se aproximou, olhos enevoados: meu neto era como seu Afonso. Obrigado por trazer cor a este lugar cinzento. O encontro, simples como uma brisa, reforçou o compromisso de Manuel com a visibilidade. Ele doou para restaurar o cemitério, instalando placas comemorativas para vítimas de preconceito. A Fundação Afonso florescia, expandindo para workshops em escolas sobre diversidade, onde crianças como Sofia aprendiam que famílias vinham em todos os sabores, como os pastéis de Belém. Tomás, exausto mas radiante, equilibrava paternidade com arte, e Manuel o apoiava com uma ala dedicada no ateliê da mansão. Mas tensões internas surgiam. Isabel, agora aliada fervorosa, sugeria um casamento simbólico entre Manuel e Tomás para selar a família aos olhos da lei, uma ideia que os deixou atonitos. Não sou gay, Isabel, riu Manuel, e Tomás não precisa de um anel para ser família. Tomás, corando, acrescentou: nosso laço é mais forte que papelada. É tecido de perdão. A sugestão dissipou-se em risos, mas plantou sementes de reflexão sobre formas modernas de compromisso. Um convite inesperado chegou, uma conferência em Porto sobre herança cultural convidando Tomás como palestrante e Manuel como patrono. Eles viajaram de trem, Sofia colada à janela admirando as vinhas passando como tapeçarias vivas. No evento, no Palácio da Bolsa, Tomás discursou sobre amor nas sombras da história portuguesa, ilustrando com desenhos de casais ocultos em tapeçarias medievais. Manuel, na plateia, aplaudiu com orgulho paterno, mas durante o coquetel, um académico cético confrontou-o: você, o titã dos negócios, endossando isso. É lavagem de imagem ou conversão genuína? Manuel, olhos fixos no homem, respondeu: era imagem. Agora é alma. Perdi um filho para o preconceito, não perderei mais nada para ele. A conversa viralizou, transformando Manuel num ícone improvável de advocacy. Em Porto, eles visitaram a livraria Lelo, onde Afonso sonhara ser curador, e Sofia, fascinada pelas escadas vermelhas, declarou: quero ser exploradora de livros. Tomás comprou-lhe um volume ilustrado de contos folclóricos, e naquela noite, num hotel ribeirinho, leram juntos sob o balcão de madeira entalhada,
vozes entrelaçando-se como fios de um bordado. Mas o descanso foi breve, notícias de uma enchente no Douro ameaçava as vinhas da Ferreira, e Manuel partiu às pressas, deixando Tomás e Sofia em segurança. Sozinho no jato particular, ele refletiu sobre dependências, como o império, outrora sua âncora, agora parecia efêmero comparado ao laço com a neta. A enchente, controlada por equipes ágeis, custou pouco, mas ensinou humildade. A natureza, como o amor, não se dobra a fortunas. De volta, uma surpresa aguardava. Clara, a mãe de aluguel, visitando com um presente, um colar de pérolas que Afonso lhe dera, agora para Sofia. Eu a gerei, mas vocês a criaram, disse ela, emocionada. A conversa revelou mais. Clara era lésbica, casada numa união discreta em Faro, e Afonso a escolhera por afinidade, não só conveniência. Ele queria uma rede de amores, não uma bolha, explicou. O encontro expandiu o círculo, com Clara se tornando tia honorária, trazendo histórias de praias algarvias e receitas de cataplana. Sofia, encantada, desenhou Tia Mar, e a Vila de Lagos tornou-se destino anual para reuniões familiares ampliadas. Contudo, o passado de Tomás ressurgiu como fantasma. Um ex-colega de faculdade, invejoso do sucesso repentino, espalhou rumores online de que ele usava a tragédia de Afonso para fama. As postagens, venenosas como era venenosa, atingiram Tomás durante uma oficina. Uma mãe conservadora retirou seu filho, murmurando: não quer influências assim. Desolado, ele cancelou a sessão, trancando-se no ateliê. Manuel encontrou ali, pincel na mão, traços furiosos numa tela em branco. Não lute contra sombras com mais sombras, aconselhou, sentando-se ao lado. Contra-ataque com luz. Juntos, eles gravaram um vídeo para as redes, Tomás, vulnerável, contando sua jornada, e Manuel endossando: talentos como o dele brilham apesar das tormentas. Apoiem, não destruam. O backlash virou bumerangue, com apoiadores inundando as oficinas, e o detrator, envergonhado, pediu desculpas publicamente. Sofia, testemunha silenciosa, começou a fazer perguntas mais profundas: por que papai Afonso não volta? As respostas vinham em camadas, com desenhos e histórias, mas uma noite, durante um eclipse lunar visível de Lisboa, Tomás levou-a ao terraço da mansão. Ele está na lua, olhando para nós, disse, e Sofia, apontando para o céu prateado, gritou: oi, papai. Eu amo você e vovô e papai Tomás. Manuel, juntando-se a eles, sentiu um nó na garganta. O eclipse simbolizava sua própria jornada, luz e sombra entrelaçadas. Ele ouve, minha flor. E sorri. O verão trouxe o Festival do Orgulho em Lisboa, uma explosão de cores nas ruas do Chiado. Manuel, hesitante, concordou em desfilar com a família, vestindo uma camisa arco-íris sutil sob o paletó. Sofia, no carrinho decorado com balões, acenava como rainha, enquanto Tomás marchava ao lado, cartaz dizendo: amor é herança. A multidão rugia, e Manuel, banhado em confetes, sentiu-se renascer, não como bilionário, mas como homem livre. Isabel, marchando atrás com um leque pintado, piscou: quem diria, irmão? Você, na vanguarda. Mas no meio da parada, um incidente, um contramanifestante jogou uma lata, errando Sofia por pouco. Tomás protegeu-a instintivamente, e Manuel, furioso, confrontou o homem: você ataca crianças por medo. Vá aprender empatia. A polícia interveio, mas o momento viralizou, transformando o protesto em símbolo de resiliência. Outono retornou com colheitas no Douro, e Manuel levou todos para a vindima. Sofia pisava uvas em tanques rasos, rindo enquanto o suco tingia suas pernas de roxo, e Tomás desenhava a cena como um quadro de Bosch moderno. Isabel supervisionava a prensa, compartilhando receitas antigas, e Clara chegou de surpresa, trazendo vinhos do sul. À noite, ao redor de uma fogueira nas margens do rio, eles compartilharam brindes, por Afonso, por perdões, por futuros. Mas um telefonema noturno de um advogado mudou tudo, uma contestação ao testamento de Afonso, alegando que Sofia não era herdeira legítima por origens não tradicionais. O remetente. Um tio-avô recluso em Coimbra, último bastião de conservadorismo familiar. Manuel, olhos flamejantes, jurou: vamos à corte. Pela neta, pela justiça. O processo judicial, arrastando-se por meses, testou os laços. Audiências no Tribunal de Lisboa enchiam-se de testemunhas, amigos de Afonso atestando o amor genuíno,
Clara confirmando a gestação voluntária, e Tomás, voz firme, declarando: Sofia é fruto de um compromisso sagrado, não um erro. Manuel testemunhou por último, o terno impecável contrastando com a emoção crua: eu neguei meu filho em vida, não o negarei em legado. O juiz, uma mulher de olhar penetrante, deliberou por semanas, mas o verdito veio como vindima abundante, a herança confirmada, com adendos para a educação inclusiva. O tio-avô, derrotado, enviou uma carta de arrependimento: eu via fantasmas do passado. Obrigado por me mostrar o presente. Com a vitória, veio uma proposta ousada de Tomás, um retiro familiar em Sintra, para curar feridas restantes. Na Quinta da Regaleira, com seus poços iniciáticos e túneis misteriosos, eles exploraram como uma família unida, Sofia liderando com lanterna em punho, gritando aventura que er. No poço invertido, olhando para o céu através da torre, Manuel confidenciou: aqui, no útero da terra, renasci. Obrigado, Tomás. O abraço que se seguiu foi de irmãos de alma, e Sofia, e quando debaixo, família para sempre. Inverno vestiu Lisboa de mantos prateados, geada fina nos parapeitos do Chiado como açúcar em cristais. Sofia, embrulhada em cachecol tricotado por Isabel, pedia histórias de neve, mas Portugal oferecia apenas o orvalho do Tejo. Para compensar, Manuel organizou uma viagem à Serra da Estrela, alugando uma cabana de madeira onde flocos reais dançavam. Sofia construiu o primeiro boneco de neve da vida, olhos de azeitonas e nariz de cenoura, batizando Afonso Neve, e Tomás esculpiu um coração no peito com galhos. Manuel, aquecendo as mãos no fogo crepitante, observava a cena com um aperto no peito, felicidade tão pura, tão frágil. Ele aprovaria isso, murmurou, e Tomás, soprando vida na lareira, respondeu: ele está aqui, no calor que compartilhamos. Isabel, cozinhando sopa de abóbora, riu: meu irmão, o romântico. Quem diria? A viagem fortaleceu laços, mas trouxe revelações. Numa caminhada pelas trilhas nevadas, Tomás escorregou numa pedra gelada, torcendo o tornozelo. Imobilizado na cabana, ele confessou medos profundos: às vezes, sinto Afonso me observando, julgando se sou pai suficiente. Manuel, aplicando gelo no inchaço, rebateu: ele te escolheu por isso, sua força quieta. Como escolheu você para me ensinar? A vulnerabilidade abriu portas. Tomás admitiu noites de solidão pós-acidente de Afonso, questionando se poderia amar novamente. Não busco romance agora, mas... E se o coração pedir? Manuel sorriu sabiamente: deixa-o pedir. O amor não trai o passado, honra-o. Sofia, ouvindo da porta, entrou com um abraço: papai Tomás tem dois amores, eu e papai Afonso. A inocência dissolveu tensões, e o tornozelo sarou com repouso e risos. De volta à rotina, a Fundação lançou um podcast, Vozes Entrelaçadas, com episódios narrados por famílias Kier, hospedado por Tomás. O primeiro, sobre redenção parental, contou a jornada de Manuel, gravado num estúdio acolhedor no Bairro Alto, microfones como confissões sussurradas. Sofia contribuiu com desenhos para a capa, um coração com 3 silhuetas sob um arco-íris. O sucesso foi imediato, downloads dispararam, convites para rádios nacionais choveram, e até uma emissora espanhola propôs a expansão. Mas sucesso atrai inveja, um podcaster rival acusou Tomás de monetizar luto, gerando debates acalorados online. Manuel, mestre em crises, contra-argumentou num artigo no Público: luto monetizado é ignorância, luto transformado é legado. A polêmica aumentou ouvintes, provando que controvérsia, como fermento, elevava o pão. Sofia, crescendo, manifestava traços artísticos, rabiscava murais nas paredes da mansão, misturando uvas do Douro com ondas do Tejo em cores vibrantes. Tomás inscreveu-a numa escola de artes em Belém, onde professores elogiavam sua visão inclusiva e intuitiva. Mas desafios surgiram, colegas zombavam de sua família diferente, e quando preconceitos velados. Uma tarde, ela voltou chorando, contando: disseram que vovô é rico por causa de mágica ruim. Tomás consolou-a com abraços e tintas, mas Manuel, fervendo, visitou a escola no dia seguinte. Sentado na diretoria, com paredes forradas de certificados, ele falou calmamente: minha neta aprende arte aqui, mas também lições do mundo. Garantam que sejam de bondade, não de julgamento. A diretora, enrubescida, implementou sessões de diversidade, e Sofia retornou com uma amiga nova, uma menina de cabelos cacheados chamada Luna, filha de imigrantes cabo-verdianos.
As duas formaram uma dupla inseparável, trocando desenhos como segredos. Um marco veio com o 3º aniversário de Sofia, celebrado no Jardim Zoológico de Lisboa, com elefantes como convidados de honra. Balões em forma de girafas flutuavam, e um bolo de chocolate em torre atraiu olhares. Clara trouxe mariscos frescos do Algarve, Isabel um colar de contas tradicionais, e Manuel um boné real para passeios, um toque extravagante que fez Sofia gargalhar. Durante a festa, um mágico contratado fez truques com cartas arco-íris, e Sofia, fascinada, declarou: "Quero ser mágica de amores." Tomás capturou o momento em vídeo, enviando para a Fundação como inspiração. Mas no meio da alegria, um colapso, Manuel sentiu uma pontada no peito, resquício da hipertensão, e desmaiou brevemente. O pânico foi imediato, paramédicos chamados, Sofia chorando: "Vovô acorda." No hospital, exames revelaram estresse acumulado, prescrevendo terapia e delegação de negócios. "Desacelere, senhor", advertiu o cardiologista. O império espera, a família, não. A crise forçou Manuel a reavaliar prioridades. Ele nomeou Eduardo como CEO interino da Ferreira Vinhos, liberando tempo para a família. As manhãs agora eram de cafés com Tomás no terraço da mansão, discutindo livros, de Saramago ou obras quer contemporâneas, enquanto Sofia brincava nos jardins. Uma tarde, lendo Memorial do Convento, Tomás comentou: "Baltazar e Belimunda amavam contra o mundo, como Afonso e eu." Manuel, virando páginas, refletiu: "E você e eu, de forma diferente, fazemos o mesmo, contra o preconceito interno." A amizade deles, testada por confidências, tornava-se âncora. Mas terapia trouxe fantasmas. Sessões com um psicólogo em Restelo desenterraram raivas de Manuel contra o próprio pai, um viticultor rígido que o batera por fraquezas juvenis. "Eu repeti o ciclo", admitiu ele a Tomás numa caminhada pelo aqueduto. "Mas você me quebrou." Tomás apertou seu ombro. "Não quebrou, reconstruiu." Verão os encontrou em férias nas Ilhas dos Açores, voando para São Miguel em jato particular. Cachoeiras termais borbulhavam como espumantes, e Sofia mergulhava em piscinas naturais, gritando de deleite. Tomás pintava vulcões adormecidos, capturando fumaça como almas em ascensão, enquanto Manuel e Isabel cozinhavam ananas assados com rum. Uma noite, sob o céu estrelado de um observatório improvisado, Sofia perguntou sobre estrelas: "Papai Afonso é uma." Tomás, telescópio em mãos, apontou para o Órion. "Ele é caçador de sonhos, guiando-nos." Mas um evento inesperado, um furacão distante agitou os céus, forçando abrigo numa caverna vulcânica. Ali, no escuro iluminado por lanternas, histórias fluíram, Afonso escalando falésias em jovem, Manuel confessando um amor não correspondido da juventude com um companheiro de vindima. "Eu o enterrei por medo", disse. Tomás: "Desenterra agora." Honrou. A tempestade passou, deixando arco-íris triplos, símbolo de promessas multiplicadas. Outono trouxe o lançamento do livro de Tomás, Traços de Família, ilustrado com memórias de Afonso e Sofia, prefácio por Manuel. A apresentação na Feira do Livro de Lisboa lotou a tenda, filas serpenteando como o Tejo. Sofia assinava dedicatórias com rabiscos, e Clara leu trechos em voz alta, sua cadência solista encantando. Críticos chamaram-no um hino à resiliência que era, e vendas dispararam. Mas sucesso pessoal colidiu com crise global, uma recessão econômica ameaçava a fundação, com doadores recuando. Manuel injetou fundos pessoais, mas Tomás insistiu em criatividade: "Vamos crowdfund com arte, leilões online de esboços." A campanha viralizou, fãs comprando pedaços de história, salvando o ano fiscal. Inverno fechou o ciclo com Natal na mansão de Sintra, árvore adornada com ornamentos feitos por Sofia, estrelas de papel com fotos de Afonso. A ceia, outrora tensa, agora vibrava com risos, bacalhau cozido na perfeição por Isabel, rabanadas doces por Clara, e Tomás cantando fado natalino com voz trêmula. Sofia, abrindo presentes, encontrou um álbum personalizado, fotos de todos, legendadas: "Nossa teia de amor." Lágrimas vieram, mas de alegria. Manuel, brindando, disse: "De tumo a família, um ano de milagres." Mas um envelope sob a árvore, de um admirador anónimo, continha uma partitura inédita de Afonso, composta para Tomás, melodia secreta. Eles tocaram-na no piano da sala, notas flutuando como flocos de neve, e Sofia dançou, girando como um peão de luz. O ano terminou assim, em harmonia, mas o destino sussurrava mais capítulos.
Ano Novo despontou com fogos sobre o Tejo, explosões coloridas refletindo nas águas como promessas efêmeras. Sofia, acordada pelo barulho, correu para a varanda da mansão, olhos arregalados, estrelas caindo no rio. Tomás a ergueu, explicando superstições portuguesas de desejos, e Manuel, ao lado, sussurrou o seu: mais dias assim. A resolução coletiva foi ambiciosa: expandir a fundação para o Brasil, terra de raízes ferreiras antigas, com oficinas em Salvador. Planejavam a viagem para Carnaval, misturando samba com fado quier. Mas primeiro, desafios domésticos. Sofia, agora na pré-escola, enfrentava bullying sutil, desenhos seus de 2 mamães e 2 papais, rasgados por colegas. Tomás confrontou a professora: voz calma mas firme, a arte é expressão, não alvo. Manuel doou livros inclusivos para a biblioteca escolar, transformando conflito em catalisador. A primavera trouxe florescimento literal. No jardim da mansão, Manuel plantou uma videira em homenagem a Afonso, mudas do Douro entrelaçadas com rosas bravas. Sofia regava diariamente, cantando canções inventadas, e Tomás documentava o crescimento em time-lapse para o podcast. Um convidado especial juntou-se, Luna, a amiga de Sofia, para um acampamento de princesas quier no quintal, com tendas de cetim e contos de guerreiras lésbicas medievais. Isabel, relutante com bobagens modernas, acabou narrando lendas de rainhas mouras, sua voz ganhando calor clara chegou com frutos do mar, e a noite terminou em fogueira, histórias tecendo teias mais fortes. Mas uma carta de um advogado brasileiro alertou: herdeiros distantes contestavam a expansão da fundação, alegando diluição cultural. Manuel, mestre em negociações, voou ao Rio, resolvendo com acordo, joint ventures que honravam heranças compartilhadas. Verão os levou ao Brasil, desembarcando em Salvador sob o sol equatorial. O Pelourinho, com suas fachadas coloridas, ecoava de tambores afros, e Sofia dançava ao som de Olodum, quadris rebolando intuitivamente. Tomás expôs desenhos em uma galeria local, misturando azulejos lisboetas com orixás, e Manuel financiou uma oficina para artistas transbaianos. O carnaval foi apoteótico, blocos com fantasias arco-íris, Sofia no ombro de Tomás como rainha mirim, Manuel marchando com plumas, Isabel batendo palma ao Oxé. Mas no after-party num terreiro de candomblé, uma médium leu folhas para eles: o passado sussurra, mas o futuro canta. Cuidado com ecos não resolvidos. Profecia vaga, mas Tomás sentiu calafrio, ecos de traições passadas. De volta a Lisboa, ele confrontou medos em terapia conjunta com Manuel, desenterrando ciúmes antigos de Afonso por um flerte inocente na faculdade. Ele perdoou antes de mim, concluiu Tomás, liberando fantasmas. Outono colheu frutos da videira, uvas maduras prensadas em vinho memorial, batizado Lágrimas de Afonso, engarrafado para leilão beneficente. O evento no Hotel Four Seasons lotou salão de baile, celebridades provando o tinto encorpado, e Sofia, de vestidinho vinho, servindo taças com cuidado. A arrecadação bateu recordes, financiando abrigos para jovens LGBTQ+ em Faro. Mas tensão familiar irrompeu. Eduardo, o primo CEO, pressionou Manuel por foco nos negócios, não em causas, ameaçando demissão. Num conselho de emergência nas salas de Gaia, Manuel defendeu: negócios sem alma são cascas vazias. A fundação é o coração da Ferreira agora. Eduardo cedeu, propondo linhas de vinho temáticas quier, embalagens com arte de Tomás, inovação que impulsionou vendas globais. Inverno trouxe neve rara em Lisboa, flocos dançando como plumas de cisne. Sofia, extasiada, construiu fortalezas no jardim, e Tomás esculpiu anjos de gelo com traços de Afonso. Manuel, embrulhado em cachecol, lembrou invernos rigorosos no Douro, onde o pai o forçara a trabalhar apesar do frio, moldando sua rigidez. Eu juro não repetir, prometeu a Sofia, puxando-a num trenó improvisado. Isabel organizou uma ceia de ano novo antecipada, com filhós e sonhos fritos, e Clara trouxe danças do sul. Brindes fluíram, por vitórias judiciais, por amizades forjadas. Mas um presente surpresa de Luna, um livro seu criado com Sofia, Aventuras de 2 princesas e seus pais mágicos, ilustrado toscamente mas cheio de coração. Lançado localmente, tornou-se item em feiras escolares. O ciclo recomeçou com Páscoa em Óbidos, vila medieval de livros. Sofia caçava ovos escondidos em prateleiras, encontrando edições raras de contos inclusivos. Tomás autografou cópias de seu livro, e Manuel doou uma biblioteca quier para a vila. Mas uma notícia chocante: Clara diagnosticada com câncer inicial,
precisando de tratamento em Lisboa. Eles a acolheram na mansão, Sofia visitando com desenhos de tia forte como Lioa. Quimioterapia veio com náuseas, mas apoio familiar a fortaleceu, Tomás cozinhando sopas nutritivas, Isabel orando novenas, Manuel financiando especialistas. Vocês são minha família estendida, agradeceu Clara, e remissão veio como primavera, celebrada com piquenique no Monsanto. Verão os reuniu em Sagres, fim do mundo onde oceanos se beijam. Surf nas ondas selvagens, Sofia no pranchinha com o instrutor, gritando de êxtase. Tomás surfava metáforas, vida é onda, ergue e derruba, mas sempre volta. Manuel, boiando na espuma, confidenciou sonhos de aposentadoria parcial, viajando com a família. Para onde primeiro? Tomás, qualquer lugar com mar e memórias. Isabel aprendeu a remar, rindo de tomos, e Clara, recuperada, dançou forró na areia. Mas uma tempestade noturna trouxe pavor, Sofia, sonâmbula, vagou para a praia, acordando Tomás com gritos. Resgatada a tempo, o incidente destacou vigilância eterna da paternidade. Outono colheu o vinho memorial, safra premiada em Bruxelas. Festa na adega de Gaia, com fado ao vivo e danças. Sofia, agora oradora mirim, agradeceu, por papai Afonso, que faz uvas doces no céu. Lágrimas e aplausos. Mas conflito, um jornalista infiltrado gravou conversas privadas, expondo segredos familiares, num tabloide. Manuel processou por difamação, vencendo indenização para a fundação. Privacidade é direito, não luxo, declarou. Inverno fechou com Natal mágico, teatro de marionetes quer na mansão, Sofia como narradora. Brindes por resiliência, e um anúncio, Tomás namorando um curador de museu, gentil e paciente. Manuel, aprovando, disse, Afonso sorri. Bem-vindo à teia. Ano novo, fogos no Tejo, promessas de capítulos infinitos.